Boa noite, pessoal. Se vocês estão aqui, é porque, como eu, sentem um certo fascínio pelo inexplicável, por aquelas histórias que a gente escuta sussurradas entre paredes velhas, nos cantos escuros dos cemitérios ou nas pausas longas entre uma pá e outra de terra jogada sobre um caixão. Meu nome é Ernesto, tenho 61 anos e fui coveiro por quase 40. Comecei novo, com 22, num cemitério pequeno no interior do Paraná. Uma cidadezinha cercada por plantações de soja e silêncio. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e onde os mortos, às vezes, parecem mais presentes que os vivos. Essa história que vou contar começou quando eu ainda era recém-chegado. Eu escutava muito mais do que falava naquela época. Os coveiros mais antigos tinham seus jeitos, uns supersticiosos, outros debochados, mas todos com aquele olhar que evitava certas direções, certas datas, certos túmulos. E foi em um desses silêncios desconfortáveis que eu ouvi pela primeira vez sobre o túmulo 38B. Era um túmulo simples, de concreto gasto, cruz de madeira já envergada. Não chamava a atenção, exceto por um detalhe. Às segundas-feiras, ele parecia sempre um pouco mexido. Não desmoronado, não vandalizado, só deslocado, como se alguém tivesse mexido na terra com cuidado. Um recuo sutil, pequenas fissuras, marcas que ninguém conseguia explicar. E que isso é só a chuva, diziam alguns, encolhendo os ombros. Mas eu comecei a observar. Trabalhava aos domingos à tarde, cuidando das flores e da limpeza. E reparei que sempre, na manhã seguinte, o 38B estava diferente. Não destruído, só sutilmente alterado. Como se alguém tivesse removido a camada superficial da terra com as próprias mãos e depois tentado disfarçar. Então, tomei uma decisão. Na semana seguinte, quando terminei meu expediente, coloquei pequenas pedras, quase invisíveis, em um padrão circular ao redor do túmulo. Uma marca simples, só para confirmar minha suspeita. Na manhã de segunda, voltei antes dos outros chegarem. E as pedras estavam fora do lugar. Algumas sumidas, outras empurradas, como se alguém ou algo tivesse saído ou entrado durante a madrugada. Não contei a ninguém. Na época, achava que podia ser animal. Um cachorro, talvez. Mas algo me incomodava. Nenhum outro túmulo era mexido. Só aquele, sempre aquele. Na terça-feira comentei por alto com seu Mariano, o coveiro mais velho dali. Um homem de fala lenta, mãos grandes e olhar sempre escondido sob o boné. Esquece esse túmulo, Ernesto, ele disse, sem me olhar nos olhos. Tem coisa que é melhor deixar como está. Na hora, achei que fosse só medo de superstição ou lenda antiga. Mas ele estava sério. Tão sério que fiquei com aquilo na cabeça por dias. E foi então que comecei a perguntar discretamente aos mais antigos, até que um deles, meio bêbado, meio arrependido, deixou escapar algo que mudou completamente meu jeito de enxergar aquele túmulo. Foi numa tarde quente de quarta-feira, enquanto limpávamos umas lápides no setor mais antigo do cemitério, que consegui arrancar mais do que silêncio. O Toninho, que já estava perto da aposentadoria e nunca dispensava uma dose de pinga depois do almoço, acabou falando mais do que devia. Você está mexendo com coisa que devia esquecer, Ernesto. Mas se já ouviu falar do 38B, então tá na hora de saber. Ele falou sem me encarar, como se estivesse conversando com o vento. E o que ele contou me deu um frio nas costas que nem o sol forte conseguiu aquecer. O corpo enterrado ali era de uma mulher, jovem, morta em circunstâncias estranhas. Na certidão, pneumonia fulminante. Mas na cidade pequena, as fofocas correm mais rápido que o vento. Alguns diziam que ela morreu em casa, depois de uma briga com o marido. Outros que teve um acesso de loucura e se jogou no poço.
O detalhe mais estranho: o enterro foi feito à pressa, num domingo à noite, coisa que raramente acontece. Sem velório longo, sem missa, só o padre, 2 parentes distantes e o caixão fechado. Fechado desde o hospital. Diziam que o rosto estava irreconhecível. Na época, ninguém questionou. Mas anos depois, um antigo funcionário, já aposentado e no leito de morte, chamou seu Mariano para conversar. Foi uma confissão rápida, entre tosses e lágrimas. A promessa dela foi quebrada, e agora ela não vai descansar. Segundo essa história, a mulher teria feito um acordo com alguém, ou alguma coisa, para conseguir algo impossível. Um filho, talvez. Um amor. Nunca ficou claro. Mas o que disseram foi que ela morreu no mesmo dia em que o prazo do tal acordo venceu. E desde então, o túmulo nunca ficou em paz. Seu Mariano ouviu e nunca mais falou disso com ninguém. Só mandou reforçar o concreto, trocou a cruz de madeira por uma de ferro, mas não adiantou. Eu, claro, não sabia o que fazer com aquela informação. Era um garoto ainda. Mas agora, todo domingo à noite, eu começava a sentir algo, uma tensão no ar. Os pássaros paravam de cantar, os cachorros da vizinhança latiam para a direção do cemitério. E o mais estranho, uma névoa fina que cobria só aquele trecho do Campo Santo. Mesmo assim, continuei. Marquei de novo o chão, dessa vez com carvão em um desenho discreto. Um círculo de proteção, como vi num livro antigo da minha avó. E esperei. Naquela madrugada, algo me acordou. Era como se alguém estivesse sussurrando perto da minha janela, embora eu morasse a quase 300 metros do cemitério. Me vesti às pressas, peguei uma lanterna e fui até lá. O portão estava entreaberto. E lá, no meio da névoa, o desenho de carvão havia sido apagado com perfeição, como se mãos cuidadosas tivessem limpado o solo com intenção. Mas o que mais me deixou sem ar foi ver ao lado do túmulo marcas nítidas, não de pá ou enxada, mas de mãos. Mãos pequenas, finas, como se alguém tivesse se arrastado para fora. Ou estivesse tentando sair. Depois daquela noite, tudo mudou para mim. A partir de então, passei a evitar as rondas noturnas sozinho. Até os colegas começaram a perceber que eu andava mais calado, mais tenso, mas não adiantava tentar explicar. Quem nunca sentiu o cheiro de terra molhada em noite seca? Quem nunca viu uma cruz se inclinar sozinha numa madrugada sem vento? Nunca entenderia. Na segunda-feira seguinte, o túmulo 38B estava outra vez mexido. Mas dessa vez havia algo mais. Um som. Sutil, quase imperceptível. Quando cheguei perto, sozinho, porque ninguém queria mais passar por ali comigo, abaixei o corpo e encostei o ouvido no chão por impulso e ouvi 3 batidas, secas, espaçadas, como se alguém lá de dentro estivesse chamando. Não em desespero, mas com insistência, como se esperasse por mim. Saí dali correndo, suando frio mesmo com o sol das 10 da manhã. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei que estava debaixo da terra, com os olhos abertos, a boca cheia de terra e o som de uma respiração calma bem perto do meu ouvido. No sonho, eu não conseguia gritar. Só escutava uma voz feminina, doce, que dizia: "Você prometeu. Você disse que ia voltar." Comecei a adoecer. Perdi peso, tive febre sem explicação e só melhorava nos dias em que chovia forte, como se a água levasse embora, ainda que por pouco tempo, aquilo que rondava meu espírito. Conversei com um antigo rezador do bairro. Ele olhou para mim como quem já sabia, me deu um amuleto feito com cruzes pequenas de madeira, benzidas, e me disse para não ir mais ao túmulo sozinho. "Se ela te escolheu, não é por acaso", ele disse. "Mas você ainda pode cortar o laço, se tiver coragem de descobrir o que ela quer." Demorei 3 semanas, mas voltei. Fui até o registro antigo do cemitério
e procurei informações da mulher enterrada ali. O nome era Dolores Martínez, 27 anos, falecida em 1989. Na ficha, algo me chamou a atenção. Havia uma anotação em vermelho, quase ilegível. Pedido especial da família, nunca abrir o caixão. Voltei até o túmulo naquela noite, chuva fina, céu sem lua. Ajoelhei diante da cruz e comecei a rezar em voz alta, sem saber bem o que dizer. E foi então que ouvi de novo. Mas dessa vez, não eram batidas. Era um choro, baixo, abafado, como de uma mulher chorando com o rosto contra o travesseiro. E depois, uma palavra, soprada como um vento gelado, direto no meu ouvido, sem que ninguém estivesse por perto. Me escuta. Na manhã seguinte, fui direto à prefeitura. Falei que precisava acessar os documentos do enterro de Dolores Martínez por conta de uma atualização no cadastro do cemitério. Uma mentira, claro, mas funcionou. O que encontrei me gelou por dentro. Dolores tinha dado entrada no hospital em estado grave, com múltiplas fraturas. Não havia registro de pneumonia. O prontuário indicava possível agressão doméstica, mas foi arquivado como acidente doméstico. O marido, um comerciante respeitado na cidade, cuidou de tudo e mandou enterrar o corpo com urgência. Voltei ao cemitério com os olhos diferentes. A dor daquela mulher estava ali, enterrada à força, abafada como o som que vinha do solo. E agora ela não pedia vingança. Ela só queria ser ouvida. Contei tudo ao seu Mariano. Mostrei os documentos, falei das batidas, do choro, do nome sussurrado. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois levantou devagar, pegou um molho de chaves antigo e disse: "Se vamos fazer isso, é hoje, antes que alguém ou alguma coisa resolva te levar com ela." Naquela noite, às 3h04 da madrugada, sob o risco de sermos presos ou, pior, amaldiçoados, abrimos o túmulo. O concreto estava estranho, como se tivesse sido refeito mais de uma vez. A terra estava fofa demais, fácil de escavar. Quando chegamos ao caixão, o cheiro era quase inexistente, o que não fazia sentido. Mariano me olhou e fez o sinal da cruz. Ao abrir, vimos algo que jamais esquecerei. O corpo estava virado de bruços, as unhas gastadas, como se ela tivesse tentado sair, e o rosto completamente arranhado. Mas o pior foi o bilhete amarrotado entre as mãos dela, escrito com uma letra apressada, tremida e já meio apagada pela umidade. Ele mentiu. Não aceitei. Não quero descansar perto dele. Levamos aquilo à polícia, que reabriu o caso com relutância. O corpo foi transferido para outro cemitério, longe da cidade, num local onde ela não podia mais ouvir a voz dele, segundo o rezador. Depois disso, o túmulo 38B ficou vazio. Nada mais se mexeu. Nenhuma batida, nenhum som. Mas até hoje, quando passo perto de cruzes tortas ou túmulos esquecidos, tenho a impressão de ouvir algo no fundo da minha consciência, como se alguém ainda me chamasse. Como se, de alguma forma, Dolores não tivesse sido a única. Obrigado por escutarem até aqui. Se vocês já viveram algo parecido, compartilhem nos comentários. Às vezes, dividir um relato é tudo que um espírito precisa para descansar. E se puderem, curtam o vídeo, compartilhem com quem gosta desse tipo de história e inscrevam-se no canal. Até a próxima noite. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Álvaro. Tenho 58 anos e por mais de 3 décadas, minha vida foi entre covas, cruzes e silêncio. Fui coveiro em 3 cidades diferentes, sempre em regiões pequenas do interior de São Paulo, onde as histórias correm baixinho, como o vento entre os túmulos antigos. O que vou contar agora é o tipo de coisa que até hoje me custa acreditar.
mas não tem uma só noite que eu não pense nela. Isso começou por volta de 2004, quando eu já estava no meu segundo cemitério em uma cidadezinha chamada Pedra Clara. Era um lugar pacato, cercado por morros e plantações. E como quase tudo ali era feito na base da confiança e tradição, os enterros eram conduzidos de forma simples, respeitosa, mas sem burocracia demais. Trabalhar com a morte exige um tipo diferente de sensibilidade. A gente aprende a reconhecer os lutos, o silêncio dos pais que perderam filhos, o choro das avós que enterram netos. E foi por isso que notei que alguma coisa estava fora do lugar. Toda vez que eu era escalado para enterrar crianças, o que graças a Deus não era frequente, percebia uma figura do outro lado do cemitério. Era uma mulher, alta, magra, de pele muito branca, cabelos pretos longos e lisos, sempre parada, imóvel como uma estátua. Ficava junto ao velho muro de pedras, numa área que já nem era usada para enterros. A primeira vez que a vi foi durante o sepultamento de um menino de 6 anos, vítima de meningite. Achei que fosse uma parente em luto silencioso. Mas ninguém falou com ela, ninguém a notou. Ela simplesmente estava ali e depois desapareceu. A segunda vez foi 2 semanas depois, no enterro de uma bebê de meses. Mesma posição, mesma roupa escura, comprida e, de novo, ninguém interagiu com ela. No terceiro caso, um acidente trágico com 2 irmãos gêmeos, não aguentei. Tentei caminhar até ela, mas quando cheguei perto, não tinha mais ninguém ali. E nenhum portão havia sido aberto, nenhuma saída próxima. Voltei meio zonzo, tentando racionalizar. Talvez fosse alguém da cidade com um luto antigo. Talvez estivesse só em estado de choque. Mas algo me incomodava. Ninguém nunca mencionava aquela mulher. Comecei a reparar mais, anotar os horários, fazer perguntas discretas. E percebi um padrão perturbador. Ela só aparecia em enterros de crianças, não nos de adolescentes, não nos de idosos, só nas crianças. E sempre ficava a uma distância calculada, como se observasse algo que esperava acontecer. Foi quando decidi perguntar ao padre. O senhor Hermano, homem já velho, com mais de 40 anos de batina. Levei o assunto com cautela, com vergonha até. Mas a resposta dele me fez gelar por dentro. Ele parou, respirou fundo e disse apenas: Álvaro, essa mulher morreu em 1992 e ela não assiste os enterros. Ela procura por algo. Aquela resposta do padre Hermano me acompanhou como uma febre. Ela procura por algo. A frase ficava martelando na minha cabeça como um sino distante, mas constante. Depois daquela conversa, tentei puxar mais informações com o padre, mas ele se fechou. Disse que já tinha falado demais, que aquilo não era assunto para vivos. Fiquei dias sem dormir direito. A imagem da mulher ao longe, parada, como uma sombra com propósito, não saía da minha mente. Então comecei a investigar por conta própria. Fui até os registros do cemitério, procurei por óbitos de mulheres por volta de 1992. Passei horas ali, entre papéis amarelados e caligrafias antigas, até que um nome me chamou a atenção. Ana Lúcia Santiago, falecida aos 31 anos. Causa da morte: suicídio. O local do enterro? Exatamente na seção antiga do Muro de Pedras, onde a mulher sempre aparecia. O enterro dela também tinha um detalhe incomum: sem missa, sem parentes listados, sem fotos. E uma observação final no rodapé do registro: enterrada sem o filho, menor falecido anteriormente, corpo não localizado. Essa frase me atingiu como uma pá no estômago. Sem o filho, corpo não localizado. Agora tudo fazia um sentido terrível. Ela voltava ali não por saudade dos enterros, mas para procurar o próprio filho. Ela estava presa naquele lugar, talvez à procura do caixão do menino, do corpo que nunca foi encontrado.
comecei a olhar o cemitério com outros olhos. Nos dias de enterro infantil, eu ficava atento. Tentava ver se ela fazia algum movimento, se mudava de lugar, se olhava diretamente para os rostos das crianças. Mas ela nunca se movia. Era como um retrato colado no tempo, sempre no mesmo lugar. A única coisa que mudava era o olhar. Tinha vezes que ela parecia aflita. Em outras, parecia quase esperançosa, mas nunca sorria, nunca chorava. Até que, em um desses enterros, uma menina de 4 anos, vítima de uma doença rara, algo diferente aconteceu. Quando a cerimônia terminou e todos estavam indo embora, olhei para o muro e ela ainda estava lá. Mas dessa vez, mais perto. Avancei com passos firmes, decidido a encará-la de frente. A chuva caía leve, fina. O chão estava mole e meus pés afundavam a cada passo. Mas eu não parava. Cheguei a menos de 5 metros dela. E aí, ela virou o rosto lentamente para mim. Não havia olhos. Só um buraco escuro, como se o tempo tivesse levado parte do rosto dela. E mesmo assim, ela parecia me ver. Meu corpo travou. Não conseguia correr. Não conseguia rezar. Só escutei uma voz vinda de dentro da minha cabeça, como um pensamento que não era meu. Você pode ajudar. E então, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Depois daquele dia, tudo mudou. Não só no meu trabalho, mas dentro de mim. A presença dela, aquela ausência de olhos, aquela voz dentro da minha mente, era como se tivesse deixado uma marca, um chamado. Fiquei dias tentando entender o que significava aquele "você pode ajudar". E então voltei aos registros. Vasculhei com mais cuidado a parte sobre Ana Lúcia Santiago. Havia um detalhe sutil, quase imperceptível, mas que me chamou a atenção. Ela havia sido internada pouco antes da morte. Não em hospital comum, mas num antigo sanatório da cidade vizinha, fechado desde os anos 80. Consegui, com a ajuda de um conhecido da prefeitura, os arquivos esquecidos do local. E ali encontrei a verdade escondida. Ana Lúcia tinha dado à luz um menino prematuro. O bebê nasceu com sérios problemas de saúde e, segundo os médicos da época, não resistiu mais que 2 dias. Mas o corpo nunca foi entregue à mãe. A versão oficial era de que ele havia sido enterrado em uma ala especial do sanatório, uma vala comum para casos médicos. Mas o sanatório foi desativado pouco depois. E a área onde diziam ter enterrado os corpos foi, anos depois, transformada em um anexo do próprio cemitério onde eu trabalhava. Era o setor mais antigo, a parte esquecida. Exatamente o lugar onde Ana Lúcia aparecia. Era isso. O corpo do filho nunca fora enterrado com dignidade, nunca fora marcado. E ela estava presa ali, voltando a cada enterro de criança na esperança de reconhecer o próprio filho. Ou talvez, esperando que alguém algum dia fizesse por ela o que ninguém teve coragem de fazer. Falei com o padre Hermano outra vez. Contei tudo, mostrei os registros. Ele me olhou com olhos pesados e disse: "Eu sabia que ela não tinha ido embora, mas não sabia onde procurar. Juntos fizemos uma prece. E com a autorização dele e muito cuidado, cavamos discretamente em um ponto esquecido ao lado do muro. A terra era mais densa ali, compacta, como se ninguém cavasse há décadas. Depois de quase 2 horas, encontramos algo. Não um caixão, mas um lençol velho embrulhado em volta de pequenos ossos. E junto, um colar com a letra M gravada em uma plaquinha de ferro. No verso, quase apagado, "Meu Miguelzinho, 1987. O padre chorou. Eu fiquei em silêncio. Reunimos os ossos com respeito e os transferimos para um pequeno jazigo, próximo ao túmulo da mãe. E naquela noite, pela primeira vez em anos, nenhum enterro infantil foi acompanhado pela figura ao longe.
Depois do que fizemos, do que encontramos, uma espécie de paz caiu sobre aquele cemitério. Não uma paz comum, mas uma ausência. A ausência de algo que sempre esteve ali e que agora, finalmente, tinha partido. Nos dias seguintes, voltei várias vezes ao muro de pedras. O lugar onde ela sempre aparecia estava vazio. E não só fisicamente, era como se o ar tivesse mudado, mais leve, menos carregado. O túmulo que fizemos para Miguelzinho era simples, mas digno. Uma cruz de madeira nova, com o nome completo dele gravado, a data aproximada e uma pequena frase escrita por mim. Agora você está com ela. Desde aquele dia, nenhum funcionário, nenhum vizinho do cemitério e eu mesmo viu a mulher novamente. Ela nunca mais apareceu nos enterros. Nunca mais senti aquela presença no ar, mas ainda carrego tudo comigo. Às vezes, acordo no meio da noite e me pego olhando para o escuro, como se ela estivesse ali, só observando. Não com rancor, mas com gratidão. E teve uma madrugada em especial, poucos meses depois, que me fez acreditar que ela, de algum modo, voltou só para dizer obrigada. Era inverno. Eu fazia ronda nos fundos do cemitério quando ouvi uma voz fraca, muito baixa, vindo da parte antiga. Fui até lá com cuidado. Não vi ninguém. Mas sobre o túmulo de Miguel havia uma única flor, fresca, intacta, embora não houvesse floricultura aberta nem visitantes naquele dia. E ao lado, um pedacinho de pano preso num dos pregos da cruz. Um tecido preto, com cheiro de lavanda. Naquela noite, sonhei com Ana Lúcia. No sonho, ela não estava parada, nem triste. Estava sentada, com um menino no colo. Os dois sorriam, sob uma luz que vinha de algum lugar que eu não conseguia ver. E pela primeira vez, os olhos dela estavam ali. Castanhos, calmos, em paz. Acordei chorando, mas era um choro bom, de alívio. Desde então, levo comigo uma certeza. Há dores que não se calam com o tempo. Mas às vezes, o que esses espíritos precisam é que alguém enxergue o que foi esquecido. Se você escutou até aqui, obrigado. Se já viu algo parecido ou conhece alguém que viveu algo estranho durante enterros, compartilhe nos comentários. Histórias assim não são só nossas, são da comunidade. E talvez, só talvez, estejam esperando para encontrar um final. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com quem gosta desse tipo de relato. Até o próximo encontro. E que nenhuma alma tenha que procurar por tanto tempo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo, tenho 39 anos e sou o tipo de pessoa que nunca acreditou muito em fantasmas. Até começar a trabalhar no cemitério de São Tomás da Serra, um distrito pequeno, encravado entre montanhas no interior de Minas. Consegui o emprego em 2014 por necessidade. Tinha acabado de sair de um período difícil, desemprego, separação, e peguei o que apareceu. O salário era razoável e, como era novato, me colocaram logo no turno menos desejado, o da madrugada. O cemitério de São Tomás é diferente da maioria. Foi construído no final do século XIX e boa parte dos túmulos antigos são criptas verticais, com portões de ferro e escadas estreitas que descem até câmaras úmidas e escuras. Algumas estavam abandonadas, outras pertenciam a famílias influentes que pagavam para manter tudo intacto. Me explicaram as regras básicas: não dormir em serviço, não tocar nas imagens religiosas, não entrar nas criptas trancadas. Simples. E claro, não circular entre 3 e 3h33 da manhã. Essa última regra me pareceu folclore, coisa de velho supersticioso. O supervisor, seu Djalma, um senhor seco e direto, me explicou:
Não é para sua segurança física, Rodrigo. É para outra coisa. Se ouvir algo nesse horário, não vá olhar. Finge que não escutou. Claro que na hora ri por dentro, mas fiz que sim com a cabeça. Primeiras noites, tudo tranquilo. Barulhos de vento, gatos sobre os muros, coisas normais. Até que numa terça-feira, precisei cobrir um colega doente, e ali começou o que me assombra até hoje. Passava pouco das 3 quando ouvi um som ritmado. Parecia uma batida metálica, vindo de uma das criptas lacradas. A número 12, última da fileira mais antiga. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. Lembrei da recomendação do seu Djalma, mas a curiosidade foi maior. Peguei minha lanterna e fui até lá. A cripta estava com o cadeado no lugar, mas algo me incomodou. A porta de ferro parecia úmida e havia um líquido escuro escorrendo pela lateral. Toquei com os dedos e senti uma substância grudenta, como resina, mas com cheiro forte. Algo entre ferro, podridão e algo químico que não consegui identificar. E então ouvi de novo, mas dessa vez, de dentro da cripta, toque, toque, toque. E logo em seguida, uma voz fraca, como de alguém muito distante. Abre! Meu corpo travou. A lanterna começou a falhar e o som pareceu vir de todos os lados. Corri de volta para o escritório. Não contei para ninguém. Mas naquela mesma madrugada, sem que eu percebesse, algo estranho aconteceu. A câmera de segurança me gravou parado em frente à cripta por 17 minutos, completamente imóvel, com os olhos abertos. Embora, segundo o meu relógio, eu só tenha ficado lá por 30 segundos. No dia seguinte, quando cheguei para o novo turno, seu Djalma me chamou de canto. Ele estava sério, com uma expressão que eu nunca tinha visto naquele rosto duro. Você foi até a cripta 12, não foi? Eu tentei negar, mas ele já sabia. Me mostrou as imagens da câmera de segurança. Lá estava eu, parado, como uma estátua, com os olhos fixos na porta de ferro por exatos 17 minutos e 12 segundos. Você lembra de tudo? Ele perguntou. E aí veio a parte mais estranha. Na minha cabeça, eu só estive ali por menos de 1 minuto. Lembro de ouvir a batida, sentir o cheiro ruim e correr de volta. Mas na gravação, não. Meu corpo não se move, nem pisca, só olha para a cripta. Fiquei em silêncio. Sentia um nó no estômago, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Seu Djalma então me contou o que nunca tinha contado a nenhum funcionário novo. A cripta 12 pertencia à família Montenegro, uma linhagem antiga da cidade, envolvida em política, religião e, segundo boatos antigos, coisas mais obscuras. O último enterro ali havia sido de uma mulher chamada Elisa Montenegro, em 1949. Ela era considerada doente da alma. Há registros que indicam que ela passou anos isolada numa ala especial de um convento antes de morrer subitamente aos 33 anos. Dizem que ela falava com vozes, que previa mortes e que no fim pediu para não ser enterrada, disse seu Djalma. Mas o pai dela mandou trancar o corpo naquela cripta, com trancas abençoadas por 3 padres. A chave nunca foi entregue à família, só a nós, os coveiros. Depois daquele dia, comecei a ter sonhos. Sempre o mesmo, uma mulher vestida de branco, cabelo molhado cobrindo o rosto, ajoelhada diante de uma porta de ferro, sussurrando em latim. Acordava suando com a impressão de ainda ouvir a voz dela no escuro. Domus me tenet aperi. Procurei o significado. Em latim significava: a casa me mantém, abra. Fiquei obcecado. Voltei à cripta várias vezes, sempre entre 2h30 e 3h, nunca entre 3h e 3h33. Essa janela, por algum motivo, continuava me dando calafrios. Então, numa madrugada de sexta-feira, encontrei algo que não deveria estar ali. No chão, bem em frente à cripta, havia uma vela apagada, recém-gasta,
e ao lado, um fio de cabelo comprido, escuro, molhado, como se alguém tivesse passado por ali instantes antes. Mas não havia sinal de arrombamento, nem pegadas, só aquele silêncio pesado que parecia pulsar dentro da terra. Depois daquela noite da vela e do fio de cabelo, as coisas começaram a sair do meu controle. Durante o dia, eu tentava agir normalmente, mas a sensação de ser observado nunca me deixava. Minha casa, simples, alugada nos fundos de uma mercearia, começou a se tornar estranha para mim. Objetos mudavam de lugar. A torneira da pia pingava em ritmo irregular, como se marcasse alguma contagem, e eu acordava sempre exatamente às 3h17, sem despertador, sem motivo. O mais perturbador foi o espelho do banheiro. Uma manhã, ao me barbear, percebi que havia algo atrás de mim no reflexo. Uma mancha escura, disforme. Quando virei, não havia nada, mas no vidro, depois que o vapor se formou, apareceu uma frase escrita com um dedo trêmulo. Você olhou por tempo demais. Voltei ao cemitério perturbado. Não falei com ninguém, mas seu Djalma me olhava como quem já sabia. Foi ele quem me puxou de novo para conversar, numa tarde chuvosa, na salinha dos fundos onde guardávamos as ferramentas antigas. Você tem que encerrar isso, Rodrigo. Não vai conseguir seguir se não terminar o que começou. Ele me entregou uma chave antiga, enferrujada. Era pequena, com uma cruz na base. Essa é da cripta. Mas escuta, você não deve abrir, só encostar. Ficar ali até o relógio marcar 3h33 e ir embora. É uma despedida, um encerramento. Aquela noite parecia mais escura que as outras. O céu estava limpo, mas o ar era pesado, como se a própria terra respirasse comigo. Fui até a cripta 12 com a chave no bolso, a lanterna na mão e o coração batendo tão forte que eu podia ouvir. Às 3 exatas, as batidas começaram novamente. 3, pausa, 3, pausa. Mas dessa vez, algo respondeu de dentro. Não era uma voz, era um eco, como se alguém tivesse repetido minhas próprias batidas. Cheguei perto, encostei a chave na tranca, mas não girei. Foi aí que o tempo parou. Meus ouvidos começaram a zunir. A lanterna piscou. E a porta de ferro gemeu sozinha, como se sentisse minha presença. Naquela escuridão, com os olhos fechados, eu senti uma respiração quente no meu rosto, e uma voz, a mesma dos sonhos, falou clara, firme, dentro da minha cabeça. Agora você sabe onde estou. Abri os olhos. Nada estava aberto. A porta continuava trancada, mas o chão estava com marcas de unhas, raspões, como se alguém tivesse arranhado o cimento por dentro. Voltei andando, em silêncio. Não corri, não chorei. Só andei, e desde aquela noite as batidas pararam. Dias depois, seu Djalma me chamou mais uma vez. Disse que, por protocolo, tinha revisado todas as gravações da noite em que fui até a cripta com a chave. Tem uma coisa que você precisa ver. Fomos até a pequena sala onde ficava o sistema de segurança, simples, com poucas câmeras, todas em preto e branco. Na tela, lá estava eu, entrando na área da cripta 12 às 3h01, parando em frente à porta, tirando algo do bolso, a chave, encostando. Então, a imagem congelou. Por exatos 16 minutos, a gravação simplesmente parou, sem estática, sem erro. Só um frame congelado, como uma fotografia. Quando a imagem voltou, eu já estava indo embora, de costas, com os ombros caídos como se carregasse um fardo invisível. A gente nunca teve problema com essa câmera, nunca, disse seu Djalma com a voz baixa. Mas não é a primeira vez que isso acontece, e todas as vezes foi com a cripta 12. Decidi pedir transferência de turno. Passei a trabalhar só de manhã. Não cheguei a pedir demissão, mas me afastei. Em casa, os fenômenos cessaram pouco a pouco. Mas até hoje,
Mantenho todos os espelhos cobertos à noite e ainda acordo de vez em quando às 3h17, com a sensação de que tem alguém de pé ao lado da minha cama. O que ficou lá dentro da cripta eu nunca vou saber, mas sei que não queria sair, só queria ser visto e talvez lembrado. Se você assistiu até aqui, agradeço por me escutar e peço que nunca ignore os sinais. Às vezes, o silêncio de um lugar conta mais do que qualquer som. Se conhece alguma história envolvendo criptas, vultos ou madrugadas que não passam, compartilhe nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Nos vemos na próxima história. Boa noite e cuidado com o que responde quando ouvir batidas no escuro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aristeu, tenho 65 anos e durante quase 4 décadas trabalhei como coveiro em um cemitério rural na divisa entre Goiás e Minas. Era um lugar tranquilo, simples, com poucos enterros por mês e muito silêncio entre as árvores tortas e os túmulos gastos pelo tempo. Trabalhar sozinho ali nunca me incomodou. Na verdade, eu até gostava. A solidão tem um som específico e, com o tempo, você aprende a ouvir o que ela diz. Depois que minha esposa faleceu, em 2003, minha rotina se tornou ainda mais silenciosa. Ficava o dia inteiro no cemitério. Cuidava das flores, limpava lápides, rezava por quem não recebia mais visitas. E com o tempo, comecei a falar em voz alta, conversava com os mortos. Nada estranho para mim. Era como conversar com um velho amigo que mora longe. Perguntava como estavam, contava das chuvas, dos passarinhos. Às vezes, recitava trechos da Bíblia. Outras, só murmurava. Mas então, com o passar dos anos, percebi que algumas das minhas conversas pareciam não ficar no vazio. Comecei a notar algo muito sutil. Em um dos setores mais antigos do cemitério, havia um túmulo sem identificação clara. A cruz estava comida por cupins e o nome quase apagado. Mas toda vez que eu passava por lá e falava qualquer coisa, ouvia um estalo. No começo, achei que fosse madeira velha, reação ao calor. Mas os estalos aconteciam logo depois que eu terminava de falar. Dizia: "Dia bonito hoje, hein?" Estalo comentava: "Choveu forte essa noite." Outro estalo: "Testei." Fiquei em silêncio absoluto por mais de 1 hora. Nada. Assim que falei: "Tá ouvindo?" veio o som. Um estouro seco, como se algo tivesse se movido dentro da terra. Comentei isso com um amigo antigo, seu Zé do Armazém. Ele me olhou sério. "Você devia parar com isso, Aristeu. Às vezes, a solidão chama coisa que não devia atender." Mas eu não parei. Na verdade, comecei a buscar o túmulo todos os dias. Sentava ao lado dele por meia hora e falava de tudo, até que um dia aconteceu algo que me deixou paralisado. Comentei algo trivial, não lembro exatamente o quê, e ouvi um som que não era um estalo, era uma respiração, funda, como se alguém estivesse deitado sob a terra, tentando ouvir melhor. Minha boca secou. Meu coração começou a bater tão forte que ouvi o sangue nos ouvidos. Me levantei devagar, olhei em volta. Nenhuma alma viva por perto. E aí notei que a terra ao redor da cruz apagada tinha pequenas rachaduras, como se algo empurrasse de dentro para fora. Depois daquele dia, algo em mim mudou. Voltei para casa com a respiração pesada e um medo que eu não sentia desde criança. Mas mesmo assim, no dia seguinte, voltei ao mesmo túmulo. E lá estava ele, cruz apodrecida, terra rachada, silêncio pesado. Como se me esperasse. Decidi que precisava saber quem estava enterrado ali. Fui até os registros antigos do cemitério, guardados numa sala dos fundos da capela, livros empoeirados, folhas soltas, anotações feitas a lápis, uma bagunça de décadas.
Passei horas tentando localizar o setor, cruzando datas, nomes e localização. E então descobri o mais perturbador. Aquele túmulo não constava nos registros. Nenhuma anotação, nenhuma planta do cemitério o incluía. Era como se nunca tivesse sido feito um enterro ali. Voltei ao local com uma fita métrica. Conferi tudo. Era o mesmo lote, mesmo alinhamento dos outros, mas ele estava invisível nos papéis. Comecei a me perguntar se não era coisa da minha cabeça. Afinal, eu passava muito tempo sozinho, falava com os mortos, tinha pouco contato com o mundo fora dali. Mas então, decidi cavar. Era arriscado, uma violação grave, mas eu precisava saber. Esperei anoitecer. Levei uma lanterna, uma pá pequena e comecei a escavar com cuidado, só na parte superior da terra. Não precisei ir fundo. Com menos de 1 metro, minha pá bateu em madeira, mas não era um caixão normal. Era um caixote rústico, mal selado, com marcas de mofo por todos os lados. Tremendo, limpei ao redor. Removi a tampa com cuidado. Lá dentro havia apenas um cobertor enrolado e ossos pequenos, muito pequenos, de uma criança, talvez um recém-nascido. No canto, um medalhão de ferro com a imagem de São Judas Tadeu, coberto de ferrugem. Fechei tudo na mesma hora. Voltei a cobrir como se tivesse cometido um pecado grave. Naquela noite, sonhei com uma mulher. Ela estava ajoelhada, segurando um cobertor e chorando, mas sem emitir som algum. Quando olhou para mim, vi que ela não tinha boca. Só olhos fundos e úmidos, que pareciam implorar algo que eu não conseguia entender. Acordei chorando e com uma frase na cabeça que não era minha. Ele ainda escuta. Nos dias seguintes, parei de ir ao túmulo. Tentei ocupar a cabeça com outros setores do cemitério, tarefas rotineiras, qualquer coisa para afastar a imagem daquele caixote e dos ossos tão pequenos. Mas a verdade é que aquilo não saía de mim, até que comecei a ouvir os sons, mesmo longe dali. Estava limpando uma lápide a quase 50 metros de distância, quando ouvi o mesmo estalo seco que costumava vir do túmulo. 3 estalos. Depois, silêncio. Parei. Olhei em volta. Não havia ninguém. No dia seguinte, enquanto varria folhas perto da entrada principal, ouvi novamente, mas dessa vez acompanhado de algo ainda mais perturbador. Meu nome, sussurrado, como se uma criança estivesse me chamando lá longe. Ares, tio! Soltei a vassoura. Meu coração disparou. Era a mesma voz que eu escutava em sonho. Mas agora estava acordado e não estava sozinho. Voltei ao túmulo naquela mesma tarde, não para escavar, mas para perguntar. Sentei ao lado dele, como fazia antigamente, e disse em voz alta: "Quem é você? O que quer de mim?" Esperei. E então, o ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado. O calor aumentou, mesmo com o sol baixo no fim da tarde, e ouvi um som novo, um sussurro, mas não mais de uma criança. Era uma voz feminina, muito baixa, que veio da direção da terra. Ele escuta quando você fala. Meu corpo inteiro arrepiou. Não corri, não gritei. Fiquei ali, paralisado. E percebi que o que ela queria era continuar sendo ouvida. Passei a visitar o túmulo todos os dias. Sentava, contava histórias, lia em voz alta, rezava. E a cada vez que eu terminava, o solo respondia. Um estalo, um suspiro, uma oscilação leve no ar, como se dissesse obrigado. Contei tudo isso ao padre da vila, homem jovem, que ficou em silêncio por muito tempo depois de me ouvir. Aristeu, você foi confessor de uma alma perdida, e agora ela está ligada a você. Ele sugeriu fazer uma missa especial, uma bênção dedicada, mas eu recusei. De algum modo, eu sabia que aquela alma não queria ser mandada embora. Ela só queria continuar a existir, através de alguém. E esse alguém era eu. Anos se passaram. Continuei meu trabalho normalmente, mas aquela conexão nunca cessou.
Mesmo nos dias em que estava doente, cansado ou triste, algo me puxava até aquele túmulo. Era como uma obrigação, mas também um conforto estranho. Então, quase 10 anos depois, o inesperado aconteceu. Recebemos uma ordem judicial para exumar diversos túmulos antigos, uma questão de reintegração de posse de parte do terreno. E entre os nomes listados, com base em medições e estimativas, constava justamente aquele túmulo sem nome. Tentei argumentar, disse que não havia registro, que poderia ser um erro, mas os engenheiros insistiram. Fui designado para acompanhar a exumação. Com as mãos trêmulas, comecei a escavar com 2 colegas que não sabiam de nada. Novamente chegamos ao caixote rudimentar. O tempo o tinha deixado ainda mais frágil, mas estava ali, inteiro. Abrimos com cuidado e os ossos estavam lá, do mesmo jeito. Mas havia algo que me fez largar a pá na mesma hora. Os restos estavam de costas, como se a criança tivesse sido colocada de bruços ou virado por dentro tentando sair. E havia mais. Na parede interna da madeira havia arranhões. Marcas de unhas pequenas, como se em algum momento houvesse movimento ali dentro. Foi difícil convencer os superiores, mas consegui que os restos fossem levados para um jazigo oficial, com nome Desconhecido A1, acompanhado de uma lápide digna e uma bênção do padre. Na semana seguinte, os sons cessaram. Nunca mais ouvi estalos, sussurros ou meu nome sendo chamado. O túmulo antigo foi coberto por cimento e a área desativada. Mas às vezes, quando ando sozinho pelas alamedas do cemitério, ao entardecer, sinto um vento leve que vem do nada e escuto algo como um obrigado soprado entre as folhas. E toda vez que vejo uma criança no cemitério, nos braços dos pais, em visitas breves, meu coração se aperta, como se alguém de algum lugar ainda estivesse observando através de mim. Talvez, de algum modo, eu tenha sido a boca que ela não tinha. E até hoje, às vezes ainda falo sozinho, só para garantir que ninguém esteja esquecida demais. Obrigado por ouvir até o fim. Se você tem alguma história parecida, compartilhe nos comentários. Histórias assim não acabam. Elas apenas esperam para serem contadas. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com quem gosta de um bom arrepio e inscreva-se no canal. Até a próxima noite. Boa sorte com os sussurros.